Algo parece sobrenatural está acontecendo na China com ovelhas. O que nós estamos vendo é que há mais de 10 dias um grupo de ovelhas ela está dando círculos e círculos sobre si, como você pode ver. O que significa isso? Nós sabemos na Bíblia que muitas vezes Deus utiliza os animais para passar mensagens para nós humanos. Os animais têm algumas coisas muito interessantes. Eu vou começar com alguns exemplos da Bíblia e a gente vai entender já já o que está acontecendo na China. Mas um dos casos que você conhece mais famosos na Bíblia, de um animal que se comunica com o humano, algo completamente milagroso, tá? Porque foi direto, é a jumenta de Balaão. Balaão foi aquele profeta malvado, que ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Ele quer fazer isso, ele se consulta com Deus, Deus fala não vá, e mesmo assim ele quer ir, ele se consulta outra vez, Deus fala então se você quer tanto ir, vai. No meio do caminho, ele vai com a jumenta dele e ela para, ele bate nela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que acontece o milagre. Ela abre a boca e fala: por que você está me espancando? Eu sou a sua jumenta de tanto tempo, tá? Você quer entender mais essa história que é fantástica? A gente tem um excelente vídeo no canal. Mas no final das contas ela fala: olha só, você não viu o que eu vi. E é isso que eu quero que você pare e pense. A jumenta, quando ela abre a boca, ela fala: eu consigo ver, Balaão, você é profeta, mas ainda assim, eu consigo ver coisas que você não consegue ver. Tem um anjo aqui querendo acabar com você. E sim, eu fiquei com medo dele, eu fiquei com medo de que eu também vou ser afetada. Por isso eu parei 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Até que Balaão fica tão assustado, ele vê que é verdade, uma jumenta está falando, fala: realmente eu não consegui ver, então tem que voltar atrás. E ela fala para ele: olha só, você quer tanto ir, você vai, mas saiba que o motivo que eu parei foi esse, para de me espancar. A gente aprende aqui dessa história, a gente não está esperando que as ovelhas vão abrir a boca, mas nós vemos na Bíblia aqui um caso que a jumenta conseguiu ver algo que uma pessoa que tinha poderes especiais não conseguiu ver. Isso é muito interessante. A gente tem outros exemplos quando Deus utiliza animais. Por exemplo, no caso de Jonas. Jonas, Deus queria que ele profetizasse na cidade de Nínive para que eles se arrependessem dos seus pecados. Ele não quer fazer isso. Por que ele não quer fazer isso? Ele não quer fazer a vontade de Deus? É isso? Mais um vídeo que você tem que olhar no nosso canal, tá bom? Jonas, ele tenta de alguma forma escapar de Deus, que isso também é algo que tem que ser entendido. Ele pega um barco na cidade de Jafa e ele vai tentar sair de Israel e tentar não profetizar. No final das contas, o barco ele está numa tempestade terrível, ele é jogado ao mar e diz a Bíblia que vem um grande peixe e traga ele. É claríssimo que esse grande, enorme peixe foi trazido por Deus e Jonas fica lá, de acordo com o relato bíblico, 3 dias e 3 noites. O grande peixe só abre a boca e vomita Jonas, né, perto da cidade de Nínive, onde que ele tinha que estar, quando veio a ordem divina. Ou seja, Deus utilizou aqui nesse caso, mais uma vez, um animal para fazer uma missão específica. Ele não usou um anjo, ele não usou um outro ser humano, ele utilizou de um animal para interceder na vida dos humanos. Está escrito que isso também vai acontecer no futuro. Se você vê, por exemplo, o Leviatã ou o Behemoth, são 2 animais espetaculares, com superpoderes, que eles vão aparecer no final dos dias. Para você saber, então aqui a gente também tem um vídeo no canal sobre o Leviatã, um vídeo fantástico, outro vídeo sobre o Behemoth, mas tanto o Leviatã quanto o Behemoth, eles vão ter missões no futuro. Parte das missões é castigar os malvados, parte das missões é as pessoas perceberem que algo tão gigantesco só pode ter vindo de Deus. Não tem vida própria, não é independente, não vai ser algo que Deus vai utilizar dos animais para as pessoas voltarem ao caminho de Deus.
E se a gente fala voltar, agora vamos tentar entender melhor o que está acontecendo agora com essas ovelhas. Então, a gente está falando de uma província pequena na China, onde a dona desse rebanho, de repente, percebeu que uma das suas ovelhas começou a andar em círculos e, de repente, todas as outras estavam andando em círculos e elas estão há mais de 10 dias com esse processo. E ela fez um vídeo com isso, ela não consegue entender o que está acontecendo com as minhas ovelhas. Alguns cientistas começaram a dar algumas respostas, muitas pessoas na internet começaram a opinar, é por isso, é por aquilo, mas uma das opiniões mais sérias é que pode ser que essas ovelhas contraíram uma doença, simplesmente, que se chama listeriose. O que acontece é que parte do cérebro é afetado, então pode ser que de alguma forma elas perdem o equilíbrio, perdem a sua forma natural de se comportar, então elas começam a dar voltas e a dar voltas e a dar voltas. Então tem muitos cientistas que afirmam isso aqui faz sentido que seja essa doença que está acometendo esse rebanho. Aqui a gente vai ver uma coisa que a gente vai ver sobre as outras teorias também, que será que só esse rebanho ele contraiu essa doença, todos os rebanhos dos outros fazendeiros, dos outros lugares nessa província, ninguém pegou. Essa enfermidade ela é causada normalmente por algum problema na comida. É interessante que no ano de 2021, na Inglaterra, também se viu um rebanho de ovelhas dando voltas com círculos, mas lá a explicação aparentemente foi mais simples, porque o dono do rebanho, a forma como ele colocava a comida, fazia os animais girarem e girarem, então acabou tornando algo curioso. Então aqui, por um lado, as pessoas pensam, será que é a alimentação que está problemática e causou a doença que está afetando o cérebro? Esse é o motivo que elas estão dando voltas e voltas e voltas. A comida não é muito diferente de um lugar para o outro, então aqui fica a dúvida. Tem um cientista agrícola na Inglaterra que ele fala, olha só, o que vocês estão vendo no vídeo é verdadeiro, não é uma farsa, não é uma montagem de vídeo, essas ovelhas definitivamente estão andando em círculos e eu vou explicar para vocês por que ele disse. Ele falou que é um problema que essas ovelhas devem estar extremamente estressadas. Provavelmente um curral muito estreito, alguma coisa assim, isso afetou a saúde delas e ele fala que isso pode acontecer com algumas espécies de animais, uma forma de defesa, isso acontece, a gente sabe que na natureza tem animais que em alguns momentos andam em círculos, existem peixes que para se proteger, eles andam em círculos, nadam em círculos para se proteger de peixes maiores, porque assim dá a impressão que eles são muito grandes. Aqui o caso seria uma forma de, já que elas estão então estressadas, elas entendem que elas estão com uma situação muito problemática, então uma forma de se proteger, é claro que não é uma forma racional, a gente está falando de uma ovelha, mas essa é a forma que elas fizeram, algo instintivo no mundo animal, que elas dão voltas e voltas e voltas. Mais uma vez, existem currais muito semelhantes ao lado do curral de onde a gente está vendo essas ovelhas andando em círculos e nada disso está acontecendo, o que mais uma vez faz a gente ficar com muitas dúvidas sobre essa teoria. Uma das teorias científicas mais fantásticas é o que se chama magnetorrecepção. Magnetorrecepção é algo que acontece já no nosso planeta com outros animais. Então, por um lado, a gente vai falar de algo que é cientificamente comprovado, tem até um motivo científico, e a gente vai ver se a gente consegue aplicar isso no mundo das ovelhas. Mas veja que interessante, o que é magnetorrecepção? A gente sabe que a Terra tem campos magnéticos. Esses campos magnéticos, eles são muito importantes. Os animais conseguem captar campos magnéticos, o ser humano não consegue. Existem cientistas que falam que o ser humano tem algo no seu olho que foi feito, tá, pra gente, por Deus, para poder conseguir ter algum sentimento desse campo magnético, mas na prática nem eu nem você sentimos nada disso. Mas para que existe isso?
por exemplo, aves. Elas utilizam isso para saber a altitude que elas estão, a direção que elas estão tomando. Então é algo completamente ligado ao mundo animal, uma percepção que somente os animais têm. Agora, interessante, não que os animais eles têm essa percepção, e às vezes isso que vai guiar eles não só para lugares mais seguros, para lugares que eles querem ir, mas também para os lugares onde eles devem se reproduzir e assim por diante. O que acontece é que muitos cientistas falam que agora, no planeta Terra, 2 dos campos magnéticos eles estão funcionando de uma forma diferente do normal, a ponto de que eles falam que o Polo Norte está se aproximando da Rússia e se distanciando do Canadá. Eles falam que é como se as 2 forças magnéticas tivessem lutando uma contra a outra, como num cabo de força, cada uma puxando para um lado. E agora, então, os cientistas afirmam que pode ser que essas ovelhas elas estão com essa confusão exatamente por sentir o campo magnético, e esses campos magnéticos funcionando de uma forma estranha. Então o que acontece é que as ovelhas também funcionam dessa forma estranha. Então elas estão dando círculos e círculos e círculos, sentindo de alguma forma. Então essa teoria, ela é uma teoria que ela é verdadeira, só que normalmente a gente vê isso em peixes, em pássaros, em ovelhas não se vê muito, e mais uma vez a gente fica com a pergunta: por que só esse rebanho anda em círculos, em círculos, em círculos? Então essa aqui são as explicações físicas, científicas que a gente está tentando dar para algo que não parece normal. Nós vimos anteriormente que Deus, sim, quando ele cria um animal, os animais não têm livre-arbítrio, porque a Bíblia fala que somente o ser humano foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus, é claro que a gente não está falando da imagem física, é a imagem da capacidade intelectual que o ser humano tem de tomar decisões certas ou erradas, fazer o que é moral, fazer o que é errado e assim por diante, praticar o bem ou, Deus me livre, praticar o mal. Os animais não têm isso. Por outro lado, a gente viu que a jumenta de Balaão, ela conseguiu ver, ela tinha permissão mesmo de ver coisas que o seu próprio dono não tinham como perceber. A gente vê também na natureza, a gente vê no mundo que Deus criou, que os animais são dotados de uma percepção. Muitas vezes, o que vai alertar populações de determinados povoados de que alguma coisa pode acontecer, um terremoto, muitos antes de sismógrafos apitarem ou qualquer coisa assim, ou de que vai vir um temporal, que vai vir um ciclone, qualquer coisa assim, os animais já começam com comportamentos estranhos. Muitas vezes eles começam a cavar, buscar refúgio e assim por diante. Então a gente vê que os animais têm uma percepção da natureza, e às vezes do que está além da natureza, muito maior do que a nossa. E aqui a gente vai entrar num outro nível de explicação. Existem pessoas religiosas que falam: olha só, pessoal, se os animais têm poderes, tá, de percepção que o ser humano não tem, e isso foi dado por Deus, então nesse ponto todo mundo concorda, então isso pode significar que esses animais estão percebendo essas ovelhas, tá? De uma forma aleatória. Elas foram escolhidas por Deus para transmitir uma mensagem de que algo muito grande e desastroso está por vir. A gente sabe, dizem esses teólogos, de que existem muitas forças do mal atuando no nosso mundo. Essas ovelhas estão percebendo isso. Essa é a forma delas avisarem, de uma forma completamente de instinto, a forma que elas estão avisando para a gente de que alguma calamidade muito grande está por passar, algum desastre, e o que nós temos que fazer é tomar cuidado. Cabe a nós ser precavidos, quem sabe até mais que nós talvez precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que essa grande tragédia que está sendo anunciada não venha para nós. O que a gente tem que falar aqui é uma coisa muito simples. Muitas vezes esses teólogos aproveitam de algo que está acontecendo no mundo para soltar suas teorias que não são embasadas na Bíblia.
A gente não vê nenhum episódio bíblico em que os animais eles têm um comportamento que vai falar que o Satanás, que uma força do mal, que anjos malignos vêm e estão tentando trazer calamidades. Esses teólogos vão refutar dizendo, não, mas isso é algo que é para o final dos dias. Só no final dos dias vai acontecer tanta tragédia, tantas calamidades. Mas isso, mais uma vez, se você pega os 5 livros do Pentateuco, os 8 profetas, além do pequeno livro que se chama os 12 profetas, e você pega as 11 escrituras, não tem nenhuma alusão a isso. Ainda mais, existe um problema muito grande em falar isso, porque a pessoa está dando uma força. As forças do mal, ela está considerando Satanás ou anjos maus como se eles fossem uma criação independente que luta contra Deus. E a gente sabe que Deus, na verdade, ele é o criador de tudo, ele é o único criador de absolutamente tudo. Então, a teoria religiosa de que os animais estão trazendo aqui para a gente o sinal do apocalipse final, e isso aqui é coisa do Satanás, preparem-se todos, não passa de sensacionalismo ou, por outro lado, não passa de uma crença que ela não está embasada na Bíblia que nós acreditamos. Então, se a gente pergunta, então realmente, o que está fazendo essas ovelhas darem esses círculos? Podem ser sinais de Deus, porém, a gente não sabe explicar exatamente esses sinais. Realmente é algo muito curioso, é algo muito estranho, mas pode ser, no final das contas, que sim. Pode ser aquela doença que a gente falou no começo, pode ser o campo magnético, tem várias explicações físicas e junto com essas explicações, Deus atua no mundo, através do mundo físico. Ele faz coisas físicas acontecerem para exatamente passar mensagens, mas quando a mensagem ela é muito difícil da gente entender, interpretar, está errado a gente buscar suposições, ainda mais suposições que fazem as pessoas ficarem assustadas e com medo. A pessoa querer se aproximar de Deus, se arrepender dos seus pecados, é sempre válido. É válido nesse momento que você está vendo esse vídeo, mas não precisamos ficar assustados com alguma coisa que para a gente é desconhecida, porque no final das contas, eu e você sabemos que Deus é o único que está no comando de tudo.